Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gente, estamos ao vivo aqui no Instagram. Então, gente, vamos esperar. Vou compartilhar aqui pra Thalita. Gente. Peraí. Aqui. Compartilhando. Pessoal, nós vamos entrevistar a Thalita Pereira. Vamos esperar ela aí. Já vamos colocar. Então já deixa eu aproveitar aqui e entrar aqui nas perguntas. Pra eu já fazer pra ela. Aqui, ó, já tô aqui nas perguntas. Então, bora só esperar ela entrar na live. Pronto, mandei aqui. Oi, Thalita, vou te chamar. Vamos chamar ela. Peraí. Live. E depois que ela me mandou mensagem, eu tava lá fora com meu celular, ela mandou mensagem pra mim. Eu lembrei que é 5 horas. Sim, oiê! Oi, Thalita. Tudo bom, Tudo querido? bem? Como você tá? Tudo. Bem. Agora, como nós começamos a live, é... mas assim, Thalita, muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar aqui. E o tempo todo, enquanto eu começo as lives, eu faço a primeira pergunta que eu faço para todos os bonequeiros, a normal. Como você a gostar dos bonecos? Como surgiu? Como você gostou de boneco? Olá, primeira coisa eu queria agradecer ao Gabriel pelo convite, fiquei muito feliz. Eu vi que vários amigos meus já passaram por aqui, então eu fico muito feliz vendo essa É. nova geração de bonequeiros que está surgindo por aí. Que bom que tem gente vindo depois da gente, que a gente vai ficar velho daqui a pouco. Bom, vamos lá. É muito engraçado. Eu comecei a gostar de boneco. Eu gosto muito de artes plásticas. Eu gosto muito de pintura. Eu gosto muito. Então, e aí eu fui estudar teatro, que era outra coisa que eu também gostava. E eu percebia que os bonecos juntavam um pouco esses dois, né? Essa coisa de você fazer um artesanato, né? Algo e isso ser algo que é quase humano. Então você consegue realizar algo que é artesanal, né? Por isso que eu falei das artes plásticas e usar isso para o teatro. Então, e aí tem os bonecos. Mas eu só fui de fato trabalhar com boneco muito mais velha, viu? Não tive a sorte de começar na sua idade, não. Você está com 13 agora, Gabi? Tô. Tô com 13 anos, mas eu comecei na arte dos bonecos, foi que eu tinha 5 anos. Nossa, Umas perguntas nos meus stories falando dos eu e os meus bonecos. Eu coloquei lá quantos anos eu comecei a gostar de bonecos. Todo mundo, eu coloquei lá 6 anos ou 5. A maioria votou em 5, não, em 6. Na hora que eu vi, pô, parece que eu comecei a gostar de 6, mas eu comecei enquanto eu tinha 5 anos. muito novinho, muito legal. Não, eu comecei bem mais velha, eu já estava na faculdade, eu devia ter uns 20, mais ou menos. Mas eu só consegui, de fato, trabalhar com boneco quando eu tinha uns 26. Então, assim, muito depois de você. Eu fui fazer Avenida Q, que é um musical lá da Broadway, não sei se você já ouviu falar, é um musical de bonecos muito famoso, mas ele é adulto. Então, eu É. comecei a fazer, foi por esse espetáculo que eu comecei, mas minha paixão vem de antes. Ah. E assim, você já fez algum boneco ou não? Eu já fiz alguns bonecos com a minha filha. Minha filha, acho que como ela nasceu e eu já estava trabalhando com boneco, ela assim, na época da Avenida Q, ela era bebê. Então, entre um ato e outro, eu dava de mamar para ela, ela viajou, fez toda a turnê, então assim, ela convive com boneco desde muito novinha. E aí, por conta disso, ela herdou essa paixão pelos bonecos. Então, assim, eu já fiz alguns bonecos, só que são todos
para ela, né, normalmente, e ela gosta muito mais, em vez de trabalhar só com manipulação, ela gosta da história do ventríloco, acho que um tanto por conta do Arley. Ah, E aí ela gosta muito o de Arlen ventriloquia. Santana. Não, o Arlen inspira muita gente. Ele inspirou. Ó, inspirou eu, alguns bonequeiros. Eu acho que você conhece o Miguel, o Sim, João, o Edu, o grupo lá, os sim, Ventriloucos. sim. A maioria, ele inspirou nós, porque tem algumas pessoas que inspirou primeiro. Por exemplo, eu comecei a gostar do Iaco Sideratos. E depois eu comecei a conhecer o Arley, eu comecei mais a inspirar nele do que do Iaco, porque o Arley, eu acho que você sabe, ele é meu professor e dos Sim, eu Ventriloucos sei, eu também. sei. Ele é muito legal, sou apaixonada pelo Arley. Você tem um grande professor. A minha filha vive pedindo para fazer É. aula com ele. Eu vou dar E um jeito de levar ela lá. É que na pandemia ficou tudo mais difícil, né? Assim, ela ah, começou a despertar esse interesse, de fato, antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente fez um boneco desses de gatilho, sabe? Assim, que você puxa o uhum, dedinho assim e ele mexe a boca, que é mais parecido com os bonecos que ventrílocos costumam de usar. ventríloco. E, e aí a gente fez um boneco desse, e aí ela falou, eu quero muito aprender com o Arlen, então imagino que agora com as coisas voltando, ela tomou a primeira dose da vacina, e espero que você tenha tomado também, já tenha conseguido tomar essa Eu dose. Ai, que tomei, bom. pô, a vacina, o meu amigo disse, ele foi tomar junto comigo, mas assim, ele foi primeiro, depois fui eu. Na hora que ele foi tomar a vacina, eu mandei mensagem, doeu. Ele disse, não, só na hora que coloca a agulha, dói um pouco, mas depois, enquanto tu coloca o líquido, não dói. Na hora que eu fui lá tomar vacina, pô, as duas coisas doeu. Ah, minha filha odiou. Ela saiu de lá falando assim, é muito ruim. Eu falei, filha, mas é rapidinho. Ela fala, não importa, é ruim igual. E aí, mas ela tomou vacina antes de ontem. É. Então, ontem ela ainda tinha um pouquinho de febre, hoje ela já está bem. Mas é muito importante que vocês tomem Ah, vacina, porque se essa nova geração de bonequeiros, né, não só bonequeiros, mas assim, se a juventude não tomar, vocês acabam se tornando vetor também, né? Vocês acabam carregando o Covid por aí, às vezes sem nem saber, porque às vezes vocês não têm sintoma. Então, muito legal que você já tenha tomado a vacina. é. Hum. E também, assim, a pergunta que eu queria saber é qual foi o seu primeiro programa que você participou Eu comecei, de boneco? fazendo. Eu sou atriz de musical também, né? Acho que você viu lá no meu perfil. Eu faço muito teatro musical, eu sou Assim, cantora também. E aí, o meu primeiro musical foi Avenida Q. Por conta disso, eu acabei fazendo muito mais trabalho de boneco no teatro antes de ir para a TV. Então, assim, eu comecei fazendo Avenida Q. Aí depois tem um programa de TV que não é da sua época, mas que muita gente deve conhecer, que se chamava Zuzubalândia. Zuzubalândia era um programa, eu sei qual sabe é. qual que é? Eu já assisti já. Ai, que legal, tem no É porque, YouTube. assim, como eu gostava de boneco, como eu gosto de boneco, eu o tempo todo procurava lá algum programa de boneco. E sem querer apareceu o Zuzubalândia. Os bonecos, os bonecos eram muito, assim, estilo Sim, hamburgão. mas então, o Zuzubalândia, quando eu terminei o Avenida Q, o Zuzubalândia já tinha saído da TV. E aí, a Mariana Caltabiano, que é a criadora do Zuzubalândia, junto com a Juliane Daúde, que é uma produtora, resolveram criar, elas são amigas, e resolveram criar esse musical do Zuzubalândia. Eu estava saindo da Avenida Q e elas já me laçaram, e aí foi quando eu assumi a Zuzu. Eu fazia a Zuzu e a Garfídia, que é a vilã, né? Que é a assistente da bruxa. Então, eu, por conta disso, por conta da Zuzu, eu acabei participando de alguns programas de TV, mas só como participação. Eu fazia o musical mesmo no teatro, aqui em São Paulo. E aí, às vezes, a gente chegou a gravar Cocoricó, a gente chegou a gravar alguns programas assim. Mas era sempre como convidada, nunca como. Não tinha um quadro dessa personagem. Aí, bom, enfim, depois eu coloquei o pezinho na TV Cultura, gravei uma participaçãozinha lá no Cocó. E falei, nossa, isso é legal, né? Só que era outra linguagem. Para mim foi assim:
eu estava acostumada com o teatro. No teatro, você está com o boneco aqui e você não precisa, né? Você está com o boneco em cima da sua Aqui. cabeça. No caso do Zuzu e do Avenida Q, a gente fica com o boneco do lado do rosto, porque a gente aparece. Então, no Zuzubalândia e no Avenida Q, eu aparecia. Quando eu fui gravar o Cocó, eu não podia aparecer. Então, gravando Cocoricó, eu via a dificuldade que era ficar embaixo daquele negócio com o braço levantado, e a boneca não era feita para ser usada na TV, pesadíssima, assim. Se vocês... Eu não sei se eu vou procurar isso. Estilo Avenida Q. Hã? Aqui, ó, tem uma foto dela, da Zuzu, mas é estilo hamburgano. Ah, É porque sim. tem um. Aqui, ó. Essa daí eu usei ela para fazer um programa de TV, mas a que eu usava no teatro era outra, era uma bem maior. E a que eu fui gravar o Cocó foi uma bem maior. E ela era enorme, ela era do tamanho de uma criança de 3 anos. E eu tinha que ficar segurando ela, então no meio da gravação, você vê que ela começa a tombar, parece que ela vai desmaiando, assim, meu braço não aguentava, o braço ia caindo, muito pesado. Mas tudo bem. E aí, depois disso, eu cheguei a fazer teste para o Vila Sésamo e caminhei bastante, mas eu não tinha nenhum... Hã? Tem uma música de 2007 que eu me lembro que é Vila Sésamo. Isso, essa música Essa parte que só que eu me lembro. Eu tinha cortado seu áudio, eu não ouvi a música. Mas eu cheguei a fazer teste para o Vila Sésamo, para esse elenco onde está a Kelly, o André, o Paulo, a Marilice. Eu fazia Avenida aqui com a Marilice, inclusive. Marilice Cossenza, que já esteve aqui fazendo uma live com você, né? Eu vi. Sim. Ela disse que os bonecos da Avenida Q era muito pesado. E como você disse que da Zuzu era pesado também, eu pensei que a mesma espuma era a mesma espuma das duas personagens. Imagina, a Avenida Q era uma pluma perto do que era a Zuzu. Não, a Zuzu não era definitivamente para TV. Porque os bonecos da Avenida Q, hoje em dia, a gente usa no Tá Certo, né? Mas a Zuzu não era. Ela tinha uma... O André que me contou esse segredo. Pois é. O André que me contou esse segredo. Eles foram reformados. É porque o tempo todo. Eles foram reformados, não são exatamente os mesmos. É porque mas assim, o André me falou que tem um cara lá que falou que eu não sei, ele fez algum acordo com um cara dos Estados Unidos que mexe com os bonecos da Avenida Q, que o cara ficou com os bonecos e depois foi a Evelyn que montou, reformou eles. A Evelyn reformou, o dono dos bonecos, né, são 2. O Marcos Mendonça e o Marcos Amazonas, que na época, inclusive, o Marcos Mendonça era o presidente da TV Cultura, quando começou a Tá Certo. E aí, como os bonecos eram deles, dos 2, né? E o Amazonas também trabalhava na TV Cultura, então eles conseguiram fazer essa parceria aí com o escritório lá dos Estados Unidos. E tem um monte de amigo entrando aqui, gente. Oi, Camilinha, tem um monte de gente vindo ouvir história de boneco. Oi. E, enfim, é isso. Aí, depois que eu fiz o Zuzubalândia, eu fui fazer o teste para o Sésamo e eu me dei conta de que realmente era outra linguagem. Né? Para quem não sabe, quando a gente está gravando um programa com um boneco, a gente tem um monitor, onde como a gente não tá vendo, né? A gente sempre está com o boneco ali em cima. Então tem um monitor, uma televisãozinha, onde a gente consegue ver o que está acontecendo. Ah lá, qual é o nome desse boneco? Ainda não tem o nome não, mas é porque um dia o Gabriel foi colocar uma caixa de pergunta qual podia ser meu nome, todo nome estranho. Entendi, não deu para aceitar. Faz muito bem, melhor ficar sem nome até aparecer um nome bom. Como eu ia falando, aí tem um boneco assim, ó. Aí o boneco tá na altura dos nossos olhos. Aí o boneco, para gravar na TV, ele vai parar lá em cima, né, Gabi? A gente tem que esconder a nossa cabeça. Isso. Só que a gente, então, não tá vendo o que está sendo gravado. Aí a gente, então, tem que olhar. Ai, tem gente aí que depois eu vejo. Eu já vou ler as mensagens, gente. E aí, eu com o boneco lá em cima, você tem um monitor aqui, uma televisãozinha onde você vê. Só que tem um segredo que você vê tudo invertido. É tudo espelhado. Então, você vê que o boneco está muito para a esquerda. Se você colocar ele mais para a esquerda, seu boneco vai para o lado errado, porque é espelhado. Então, você tem que saber, quero colocar o boneco mais para a esquerda no monitor, então meu braço tem que ir para a direita.
até eu entender isso, mas foi uma ralação. Então, assim, quando eu fiz o teste para Sésamo, eu não sabia nada disso, para mim foi uma loucura. Eu falei, gente, como é que as pessoas fazem isso? Mas foi importante, porque quando eu fui fazer o teste do Tá Certo, eu já sabia disso. Então, assim, eu tive que quebrar muito a cabeça. Mas eu já tinha isso em mente, pelo menos. Mas o Tá Certo foi a minha grande escola, Ah, assim. E os meninos que eu trabalhava ah, foram muito generosos para me ensinar a manipular para TV, que é muito diferente de teatro. Muito diferente. verdade. É porque no teatro, como você falou, no teatro é muito diferente do que da televisão. Da televisão, você não. Sim, é porque eu vi uma live com a Marilice e o João. Ela disse que na televisão o boneco não precisa abrir tanto a Não boca, mas no precisa. teatro o boneco precisa mais a boca do que na televisão. Exatamente. Porque assim, no teatro a gente tem a distância, né? Então o espectador está a muitos metros do boneco. Então, se você não articular bem, né, todas as vogais, você acaba, a pessoa não vê, ela não vai ver. Se você faz uma coisa sutilzinha, assim, né, no teatro você não vê, você tem que articular bem. Agora, na televisão, se você abre assim, parece que o boneco está muito louco. Então, é pouquinho, é É, pouquinho, é pouquinho. Sabe assim? Claro que se você vai dar para você brincar, você quer fazer um berreiro, quer fazer birra, quer. Mas de resto é pouquinho, a gente articula aqui. Assim. é. E assim, tem uma pergunta que eu queria saber muito, como você conseguiu ser a manipuladora da Zuzu? Como eu consegui? Eu fiz teste. É assim que a gente consegue. Infelizmente, eu não tenho ninguém para me convidar direto. Ainda vai chegar esse dia. Mas eu fiz teste. Eu estava fazendo a Avenida Q. E aí eu vi que as audições estavam abertas. Eu falei assim, eu acho que vou mandar currículo, acho que vou mandar. E eu perdi a data. E aí eu mandei o e-mail no dia seguinte para a produção. E assim, chorando, as pessoas, pelo amor de Deus, eu quero muito fazer. E eles falaram, ai, tudo bem, você está atrasada, mas tudo bem, vem fazer a audição. E quando eu fiz a audição, uma coisa que é muito importante é a gente se preparar quando a gente vai fazer algum teste. Então, eu assisti É, vários vídeos da Zuzu, então eu sabia mais ou menos como era o timbre da voz dela, qual era o tipo de humor que ela fazia, e também das outras personagens. A princípio, eu não fui chamada para Zuzu, acho que eles chamavam, eu não me lembro, já faz muito tempo, gente, mas eles queriam ver se você sabia manipular. E aí eles te davam uns bonecos na mão e você brincava. Então eu fiz uma cena da Zuzu e eu fiz uma cena da Garfídia. A princípio, seriam duas atrizes, cada um ia interpretar uma personagem. Mas eles gostaram das duas que eu fiz, então o espetáculo virou uma maratona. Eu lembro que eu tinha muita cãibra no braço, fazia acupuntura, porque eu saía de cena com a Zuzu e eu já entrava com a Garfídia. A Garfídia saía, já entrava de novo a Zuzu. Então era um espetáculo inteiro, eu estava em cena com a boneca na mão. Mas foi muito legal a produção. a mesma coisa da Avenida, Hã? a mesma coisa da Avenida, a mesma coisa da Avenida que eles vai, porque é duas pessoas manipulando não, é uma pessoa manipulando dois bonecos no mesmo tempo. Depende. Assim, a gente às vezes tem, no Avenida Q tem boneco que é manipulado, um boneco manipulado por duas pessoas, né? Uma delas faz um dos braços. Então, assim, a gente tem um manipulador que está aqui com o boneco fazendo a boca, esse faz a voz e a mão esquerda, tá? Então, ele faz aqui, ele canta aqui, sei lá, as músicas da Avenida Q eu não posso cantar aqui porque tem muito palavrão, assim. Mas tá aqui, lá, 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 É, lá, tá cantando aqui, e essa mão. E atrás de mim, aqui do meu lado, vai ter uma outra pessoa com a mão na minha cintura e ela tem uma luva onde ele põe a mão e faz só a mão direita. Então faz de conta que a outra pessoa tá aqui do meu lado esquerdo, né, fazendo a cabeça, fazendo outra mão, e eu tô aqui só fazendo essa mão. Para você conseguir fazer isso na televisão já é difícil. Mas se você está paradinho, não tem que correr, você está só com uma mão lá gesticulando. Agora, para fazer isso no teatro, onde você tem que dançar, caminhar, pular, correr, descer escada, é tudo muito coreografado.
Então, trabalhar com duas É. pessoas fazendo o mesmo boneco é um super mega desafio. O que acontecia na Avenida aqui, às vezes, que a Marilice fazia isso em alguns momentos, que ela estava com duas bonecas na mão. Só que, como é que era que ela fazia? Ela fazia duas bonecas na mão, era isso, mas acho que era no final do espetáculo. Que aí uma boneca, É, elas ficam com os braços caídos, entendeu? Porque você só está conseguindo manipular a boca, você não consegue manipular o braço. Então fica aquela boneca meio. Não é muito legal uma pessoa manipulando dois bonecos. Era mais para resolver, para conseguir entrar com todo o elenco de bonecos. Então cada um pegava um boneco em uma mão, só que tinha que ser só uma passagem, porque se você ficasse parado, você ia ver que os braços estavam largados. Então isso era mais incomum. hum. Mas assim, com quantos anos você começou a entrar na Zuzubalândia? No Zuzu, eu tinha, acho que 28 quando eu entrei para o Zuzu. Mais ou menos isso. Porque 27 talvez. Eu era novinha. Era outra época. Ah, mas assim, como seria esse da Avenida Q? Qual boneco você manipulava ou você era aquelas pessoas que faziam o braço, No ajudante, vamos dizer Avenida assim? Q, eu fazia uma função que no teatro musical é muito comum, mas que nos programas de TV, enfim, nos espetáculos de boneco, normalmente essa função não existe. Que é a swing. Swing é um termo, né, em inglês, né, que é quando a gente fala swing, é tipo um balanço, uma pessoa que balança. Então, eu cobria as personagens femininas. A minha personagem fixa era a Dona Coisa Ruim, que é aquela senhora, que é a chefe da Kate, que é a mocinha da história. Então, eu fazia, oi, Catarina, eu Aqui, ó. fazia uma vovó. Isso, ela mesma! E ela era uma praga terrível. Eu fazia ela, essa era a minha personagem fixa. Mas ela tinha só algumas participações pequenas no espetáculo, porque eu tinha que ficar solta, livre, caso eu precisasse substituir as outras personagens, inclusive personagem humana. Então, a Japaneusa eu também substituía. E aí, então, eu tinha que decorar todas as manipulações de todos os bonecos. Por isso, para mim, também foi uma grande escola. Assim. Eu aprendi a mexer em todos os bonecos que tinham na Avenida Q. Entrei fazendo todos os Ah, papéis. ô, ô Thalita, chuta quem entrou agora. Quem entrou agora? Nossa, o Arley, não sei. O Beto Ai, Dornelles. que O Beto legal! Dornelles. Oi, Beto! O manipulador do Gil. O manipulador do Gilmar Costa. Pô, eu gosto muito do Gilmar. O Gilmar é muito Eu também engraçado. acho, eu também acho. Eu vou falar que a gente tem alguns bonequeiros muito legais, assim, aqui no Brasil. E eu fico muito feliz cada vez que eu entro num projeto novo, porque é sempre uma escola. Eu sinto falta da gente ter alguma escola de formação para manipulação de bonecos, assim. Eu não sinto que a gente... Às vezes tem alguma disciplina em algum curso que você vai fazer, mas a gente acaba aprendendo muita coisa na prática, né? Então, assim, a minha escola são esses manipuladores que já estão no mercado há muito tempo, e agora tá vindo você depois, assim, a sua geração. E a gente tem que aprender na prática mesmo, É. porque não tem um curso, assim, é muito raro. Às vezes algum bonequeiro dá um curso, mas é uma coisa esporádica, assim, não tem uma faculdade de manipulação de bonecos, sabe? Ah. E assim, uma coisa sobre o Tá Certo que eu queria saber é que foi como surgiu a voz da Fafá. A voz da Fafá, quando a gente foi começar a gravar, ai, obrigada, Beto, parabéns pelo seu trabalho também. Que honra. Quando a gente foi fazer o primeiro dia de gravação do Tá Certo, não foi o primeiro dia de gravação, foi a primeira vez que a gente entrou no estúdio. Eles já tinham o elenco, os bonequeiros, né, que eles queriam que fizessem o programa, mas eles não sabiam ao certo quem ia fazer o quê. Então, eles chamaram a gente no estúdio, para a gente ver o estúdio já estava montado, a gente ia começar a gravar na semana seguinte, e aí eles começaram a explicar para a gente o perfil de cada personagem. Inclusive para a gente poder falar, olha, essa eu acho que eu dou conta. E eu, como uma boa fominha,
Eu fiz questão de ler todas as personagens. Eu fui lendo, a gente vai lendo tudo, assim, né? Porque às vezes tem, sei lá, eu sou muito faminha, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar em cena, eu gosto de... Então, eu cheguei, inclusive, eu lembro que eu quase fui a outra ursinha, a Ursiversitária, quase, assim, também, e aí depois acabou sendo a Evelyn, porque eu já estava fazendo a Fafá e a Heterônima. Mas foi na leitura, assim, na hora que eu comecei a brincar, porque a Fafá tem essa coisa dela ser vendedora. E aí eu comecei a ler o texto, né, fazendo o sotaque dela, mas aí eu já comecei a inventar, comecei a improvisar e falar um monte de coisa em cima, e aí na época, né, o diretor do programa e o pessoal do Criativo Equipe da TV Cultura, eles morreram de rir, e eu continuei improvisando, e foi assim que eu ganhei a Fafá. Foi na mais pura cara de pau. Ah. O Newton conseguiu o papel do Tosco pela voz. Ele só foi fazer a voz do Tosco que você já vai ser o Tosco. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas com a Fafá foi parecido, assim, no que a gente estava lendo mais ou menos um release do que era cada personagem. E aí, na hora que eu comecei a ler o release da Fafá e falar, porque tinha umas 3 frases só, com algumas expressões que seriam bordões da personagem. E aí eu li e comecei a improvisar, eles, nossa, adorei o timing, adorei a voz, esse jeito, acho que combina com a personagem. E aí ficou. O Diego tá mandando, escreveu aqui, Tata multitarefa sempre. O Diego é, inclusive, meu cliente de tatuagem. Ele me conheceu assistindo, quando ele foi assistir, acho que foi o Cinderela, né? Ele me viu fazendo um musical. Aí ele veio fazer uma tatuagem comigo, aí agora tá aqui ouvindo a gente falar de boneco. Ele tem inclusive um blog, se vocês quiserem ver um blog de cultura pop, que tem muita informação legal também. Fala de acontecimentos no Brasil e no mundo. Quem gosta de cultura. Legal. Depois eu vou lá Vai ver. lá fuçar. Depois eu vou lá ver. Mas assim, ó, eu vi uma coisa lá no Puppet Point que eu queria saber. Como assim você já fez uma pegadinha com o Arley? Deu uma trollagem. Eu fiz, o Arley queria morrer. E no final, eu fiquei com tanta dó do Arley que eu me arrependi. Eu falei, ai, gente, por que eu fiz isso com ele? O Arley, a gente estava voltando do horário de almoço, a gente estava gravando, tá certo já, né? A gente, quando vai gravar o programa, a gente não grava, não era que nem o Cocoricó que gravava todos os dias. O tá certo, a gente se junta durante uns 45 dias e grava 4, 5 episódios no mesmo dia. Então a gente passa o dia inteiro lá na TV gravando. Aí a gente tinha ido para o horário de almoço e ia voltar para gravar os programas da tarde. E o Arley estava no camarim, enfim, ele sempre demora um pouco, porque ele tem que fazer maquiagem, a gente não precisa que não vai aparecer o rosto. Então a gente chegou no estúdio, o Arley não estava lá, e eu falei, gente, vamos falar para o Arley que alguma coisa ruim, o que a gente pode falar para ele que ele, enfim, que ele não vai entender, assim. Aí os meninos começaram a falar, ai, eu vou falar que ele fica cortando as minhas falas. Aí o outro falou, eu vou falar que ele não só presta atenção nele. Eu vou falar que ele não segue o roteiro. Eu vou falar, e a gente foi tendo as ideias juntos. Eu que propus, mas o grupo é todo horrível. Todo mundo topou. Todo mundo deu ideia. Eu só trouxe a proposta do mal. E aí, quando o Arley chegou, a gente estava sentado em roda, com os roteiros na mão. A gente combinou com o diretor, com o Júlio, diretor do programa, inclusive. E aí, ele... O Júlio é o manipulador do Duda. Mas não. Que eu tô certo. Júlio, diretor do programa. Ah, tá. O diretor mesmo, que fica lá, Júlio Piccone. Pensava... Ele é o diretor do programa. E aí, combinamos com o diretor do programa. Então, assim, o Arley nunca ia desconfiar que o diretor do programa ia descer, porque a direção do programa não fica no estúdio, né? Ele tem uma ilha de edição onde ele fica vendo os monitores, e ele já fala, corta para câmera 1, câmera 2, enfim, ele não fica... Então, ele desceu lá com a gente. E aí, foi muito engraçado, porque o Arley chegou, o Arley é muito bonzinho. E a gente falou, Arley, a gente precisa conversar com você. Não tá dando, cara, não tá dando.
tá dando certo, sabe? Você não respeita o nosso trabalho, eu não sei se a fama subiu a cabeça, eu não sei. E ele foi sentindo, ele começou a pedir desculpa, desculpa. Ele falou, eu não percebi. Gente, eu não acredito que eu fiz isso, me desculpe. Ele não tinha feito nada, ele estava pedindo desculpa por uma coisa que ele não tinha feito. E aí eu me senti muito mal. E aí eu interrompi a brincadeira e falei, gente, para, já deu, já deu, já deu. O Ale é muito fofo, a gente não consegue nem fazer zoeira com ele, que eu fico com dó. É. É. Mas assim, como você também manipulou dois bonecos, a Fafá e a Heterônima. Heterônima ou etc. Agora Heterônima, buguei. heterônima. Assim, O que você pergunta? Desculpa, como é que heterônima. foi? Assim, como você manipulou a Heterônima, assim, você fez um personagem homem, o Chacrinha, era muito difícil fazer esse Muito personagem, difícil. o Chacrinha. A Heterônima é um desafio, gente. É uma personagem muito legal de fazer, mas muito louca. Porque eu nunca sei o que ela vai fazer naquele dia. E às vezes, como a gente grava vários programas no mesmo dia, às vezes eu chego a gravar com ela 2 vezes. Então, assim, de manhã eu faço a Frida Kahlo, à tarde eu vou fazer a Hebe Camargo, entendeu? Ela se chama Heterônima porque ela vai trocando de personalidade. A cada episódio, ela tem uma nova personalidade. E aí ela acredita que ela é outra pessoa. Então, por exemplo, quando eu fiz o Chacrinha, foi horrível para minha garganta, eu saí de lá sem voz, foi horrível, eu tive que fazer fono, me machuquei, tive que ir no médico, foi desse jeito, assim. Por quê? Ele faz muito drive, né, que esse que o Tosco faz, sabe? Só que... Uhum. Exatamente. Quase um come-come. Exatamente como come-come. Quase come-come. Isso daí se chama drive. É uma expressão em inglês, mas que vem do canto, né? Vem da música. Então, o Chacrinha, ele ficava brincando, né? Terezinha, não sei quem, fazendo esse drive. Só que a gente foi gravando e gravando. Uma coisa é você fazer um drive em 1 segundo, outra coisa é você gravar um programa inteiro falando desse jeito. Eu acabei com a minha voz, mas o programa ficou muito divertido. Então, assim, pelo menos alguma parte positiva tem, assim. Mas é muito legal. E assim, como alguns personagens tem algumas vozes que é rouca, não, você vai lá fazer, depois você já tá com a garganta ruim, você tem que achar uma maneira pra ele ficar boa. Pra você conseguir fazer a voz. Então, o que eu acho... o Tony Lucchesi entrou agora. O Tony Lucchesi, ele é o diretor musical e ele ajuda muita gente a fazer um preparo vocal para teatro musical. Ele faz grandes produções. E é engraçado ele estar aqui, porque eu vou falar de voz agora. Com o boneco, né, às vezes a gente tem que fazer uma voz que a gente não está acostumado a fazer na nossa vida cotidiana. A mesma coisa com dublagem, né? Você vai dublar uma personagem que tem uma voz diferente da sua. Quando você sabe como onde você quer chegar, tá difícil, você pode ir atrás de uma fono, vai falar com o Tony, fala, Tony, não sei o que tá rolando, preciso fazer uma voz assim, assado, preciso parecer mais velha, preciso parecer mais jovem. E aí, essas pessoas, elas têm conhecimento, elas vão conseguir te ajudar. Tenta usar essa musculatura assim, tenta fazer assado. Só que no caso da Heterônima, às vezes eu gravo 2 personagens diferentes no mesmo dia, eu preciso ficar trocando de voz. Por isso que eu acabei me machucando também. Porque não dava tempo para você treinar a voz até que ela fique saudável, né? Você chega no estúdio e já grava. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente tem uma equipe, né? São muitas pessoas que ajudam a gente a construir essas personagens. Então, o bonequeiro, ele nunca está sozinho. Além da gente, tem o pessoal do figurino, né, que vai montar a parte estética, tem a pessoa que construiu os bonecos também. Então, assim, é um conjunto, é uma equipe que vai montar. E aí, a mesma coisa para a voz. Você pode, muitas vezes, ter a ajuda de uma fono, que vai te ajudar a construir aquela voz. E um fisioterapeuta. Fisioterapeuta para boneco é uma coisa, assim, indispensável. A gente vive quebrado, porque a gente fica muitas horas assim. Então, a gente vive cheio de agulha aqui, massagem, não sei o quê, para a gente conseguir fazer, gravar todos os dias.
Uhum. E assim, no dia que eu tomei a vacina do Covid, nem tava conseguindo levantar a mão direito, porque aqui tava doendo. Eu queria pegar um boneco pra manipular, porque ainda tem um vídeo pra fazer. É pra terminar, que é a Diversidade Bonequeiro parte 3. E tá você lá, Ah, que eu disse que eu ia falar de você. Eu ia falar de você e as duas eu não consegui falar, porque tem muito bonequeiro no Brasil. E eu consegui falar de você na parte 3 e vai ser na quarta que esse vídeo. legal, que legal. Vou divulgar, vou divulgar. Eu divulguei um pouco a live hoje, mas eu também acho que, É, enfim, essa coisa de live, né? As pessoas também já estão trancadas em casa há um tempão. Então, assim, a gente divulga, mas se alguém vier, é lucro, assim. Hoje em dia é diferente de quando a gente fazia live há um ano, né? Quando enchia de gente. Mas esse seu vídeo eu vou mandar nos grupos. Adoro. E eu adoro ver que, de alguma forma, o meu trabalho está chegando em alguém, assim, porque a televisão, mais uma vez comparando, ai, gente, a Dani está aqui. Oi, Dani, querida. A Dani é uma grande atriz do tá. Teatro Oficina, que é um teatro muito importante aqui em São Paulo. E Ô, tem gente louco. bacana entrando aí. Então, e aí, o teatro, no teatro terminou o espetáculo, as pessoas aplaudem, você ouve aquilo na mesma hora. Na televisão, não. A gente não sabe o que está chegando, se tem alguma coisa chegando, se as pessoas estão lá assistindo, se elas estão gostando. Então, quando eu vi o seu trabalho, Gabriel, eu falei assim, gente, que pessoa legal. E aí eu vi que você conhecia o meu trabalho. Eu falei, realmente está chegando em alguém, assim. Eu fico muito feliz. E agradeço, antes da homenagem sair, eu já agradeço. Porque é para isso que a gente, não para ser E homenageado, é para assim, chegar em vocês que a gente faz esse trabalho, né? A gente quer que alguém assista. verdade. E assim, eu descobri hoje, tava lá eu conversando com eu e o João e o Miguel. Lá o teatro, lá o Bom Dia Sem Companhia, Sim, eu penso, os bonequeiros lá que manipulam os bonecos, eu pensava que eles que faziam a voz, mas não, era tudo dublado por cima. é, E nós descobrimos quem fazia as que vozes. legal. Esse eu não consegui. Ontem eu tava em Ribeirão Preto fazendo um espetáculo. Eu cheguei ontem de madrugada, eu perdi o Bom Dia Sem Companhia, não consegui assistir, fiquei super chateada. Inclusive porque a Luísa, ela fazia Zuzubalândia comigo. A Luísa era do elenco do Zuzu. Ô, louco! Só que ela fazia a Maria Mole, que na época não era boneco. Ela fazia a Maria Mole humana mesmo. Tinham algumas personagens que eram humanas, outras que eram bonecos. A Mamá que entrou agora, ela fazia a bruxa anoréxica do Zuzubalândia. Viu? Tô falando Ah, do Zuzu, Mamá. da hora. E aí, então, alguns eram humanos, outros eram bonecos. E a Luísa, que faz o Bom Dia Sem Companhia, era do Zuzu. Eu queria muito ter visto. Mas, assim, Ah, se você sabe os Cupins? Aquele programa que passa na TV Cultura também? sei. Os Cupins também, a Sei. voz é feita, a gente fala que a voz é feita na pós-produção. Por quê? Os cupins, às vezes você tem. Você não consegue, para você ter uma agilidade na gravação, né? É caro você ter equipe lá. Então, às vezes, nesses programas como os cupins, você grava e aí não importa muito quem está manipulando. Você tem um time de manipuladores e eles sabem manipular todos os bonecos. Ah, quem vai fazer esse? Quem vai fazer aquele? Às vezes tem algum que está mais especialista em um boneco, ele faz mais aquele, mas é um time que roda. Na pós-produção, você pode acontecer, inclusive, de você chamar para dublar alguém que nem participou das gravações. Isso acontece nos cupins. Eu quase fiz assistência de direção nos Ah, cupins, mas foi quando eu comecei a fazer o Cinderela, o musical. E aí tive que abandonar o projeto, mas eu participei das primeiras leituras e aí eu estava lá pertinho vendo essa construção dessa equipe. Assim. É um projeto muito legal. e, e tem um cara, eu acho que você conhece, o Falcon Mantovani. Eu acho que você conhece Sim, esse cara. Ele é manipulador do sim, sim. Garibaldo, daqui do Brasil, porque quem era o Fernando Eu Gomes, e sei. depois foi pra ele. E ele manipulou o Cupim. Tem dois Sim, bonecos, o Cupincha e o Uhum. Cupim.
e ele manipulou o cupim. E eu falei dele também no, na Diversidade Bonequeiro. Tem várias pessoas que eu falei que tem um mamulenguista, eu acho que falei certo, Mamulenguista, é de mamulenguista, mamulengo. e tem algumas outras, e tem algumas outras pessoas que eu falei também lá. Que legal. Gabi, como é que você consegue encontrar essas pessoas? Porque, ai, Zeca, eu já vou responder a sua pergunta, tá? Mas só perguntando isso, assim, como é que. Porque, assim, os bonequeiros, eles. Eu sei que eles aparecem no final do programa, né? Quando tá passando aquelas letrinhas do final, aparece a ficha técnica, a gente consegue alguns nomes. Mas as pessoas se É. apaixonam pelos bonecos. E aí elas não sabem quem manipula quem. E eu fico muito impressionada vendo que você já conhece as pessoas, você conhece os nomes, você sabe quem faz quem, como é que foi. Como é que você descobre isso? É fácil encontrar os nomes? O que você acha? É difícil achar, por exemplo, na televisão é um pouco mais fácil, porque já aparece lá elenco, aparece já os nomes dos bonequeiros. Mas aqui no Instagram, pra mim, é mais fácil, porque tem algumas pessoas que marcam os bonequeiros. Ah, E eu já vou lá, eu já sei que eu vou lá arrastando pra baixo pra procurar foto de algum boneco que ele manipulou. E na hora que eu vejo o boneco que ele manipulou, eu já falo que eu já sei qual é esse boneco, eu já pergunto. Mas assim, no início eu fico lá vendo, mas assim, é um pouquinho difícil porque falar que é uma pessoa que você conhece. não, Ah, porque pode eu, falar. eu percebo isso também, assim, poucas pessoas, até os meus amigos mesmo, assim, às vezes as pessoas não sabem que eu sou bonequeira, que eu sou manipuladora, porque meu rosto não aparece. A gente já está no Tá Certo lá na quarta temporada, a gente está há vários anos na TV Cultura, e tem muitos amigos meus que não sabem que eu faço esse programa, porque não é meu rosto que está lá. Então, ontem mesmo, esse espetáculo que eu estava fazendo lá em Ribeirão Preto, acho que ninguém da equipe sabe que eu faço um programa na TV Cultura. As pessoas não sabem, assim. Então, sempre quando alguém me acha, eu falo, nossa, que legal, alguém leu a ficha técnica. Assim, e que legal você tão novo, assim, já procurando essas pessoas, esses profissionais. Fico muito feliz. Né? Ó, E alguns, assim, eu consegui conversar com o manipulador da Lola, lá do ai, que Cocoricó. legal. E ele também vai participar no vídeo. Eu pedi pra ele que eu podia falar dele lá, e ele deixou eu falar. E ele vai também participar e tem alguns outros bonequeiros. Que legal, Gabi. Eu quero muito ver. Você falou que sai quarta-feira o vídeo? Vai sair na Eu vou quarta. assistir. Me manda para não perder. Ó, o Zeca fez uma pergunta Tá. aqui. Oi, Thalita. Se uma mulher manipular um boneco masculino, existe o risco dele ficar com uma expressão feminina? Não. Assim, o que acontece? Diferente do ator, né, que a gente só tem esse corpo aqui que a gente veio para o mundo, a gente pode até colocar algum adereço, colocar uma barriga, uma barba, uma coisa assim para dar uma mudada, mas esse é o corpo que eu tenho. O boneco, eu posso estar com um boneco de meia, ou eu posso estar com um boneco, sabe assim, animatrônico, sabe assim, que eu manipulo com controle remoto, com joystick. O boneco pode ter qualquer corpo. O único momento assim onde você acaba percebendo se é um homem ou uma mulher, e às vezes nem assim, é quando a pessoa vai falar pela voz. Mas, por exemplo, se você for pensar no Elmo, normalmente o Elmo, a voz é de um homem. No Brasil, exclusivamente, eles não estavam encontrando um homem que fizesse a voz com aquele timbre do Elmo. E a Kelly, muito malandra, falou: posso fazer o teste? E aí deixaram a Kelly A Guidotti. Kelly, E aí a Kelly fez o teste. Então, assim, o Elmo do Brasil é feito por uma mulher. Ela ganhou exatamente na voz. Mas eu acho que esse é a ah, única questão que talvez você consiga perceber que é uma mulher ou não na manipulação de boneco é pela voz. Na manipulação dá na mesma. Outra coisa que acontece a gente acaba, né, tendo uma força física às vezes que não é tão forte, tão grande quanto a força física de um homem. Então, claro que se é um boneco muito pesado, para a gente é um pouco mais difícil de manipular. Mas é só por conta disso. O boneco não vai ficar mais feminino por conta disso, se a gente for manipular, né? É isso. né? E assim, eu fiz uma réplica, eu acho que você viu a Hebe Kadab, eu fiz uma réplica dela
E eu não sabia que eu conseguia fazer a voz dela. E eu Ai, que consegui. legal! E eu chamei A a. Marilice. Ó, deixa eu tentar imitar. A voz dela é muito criancinha. Ó, tem um Nilson, esse boneco aqui, ó. Deixa eu tentar virar aqui. Esse amarelinho, ele fala assim, ó. Oi, pessoal, eu sou o Nilson, é muito prazer. Que amor! Eu tentei inspirar essa voz um pouco pelo Elmo, porque o Elmo fala, Elmo, Elmo. É! E depois eu Nossa, tentei puxar um não pouquinho mais mostra pra pra Kelly, ela tem fino. ciúmes, viu? Ela vai achar que você vai roubar o elmo dela. E assim, a da Abby, a voz dela é assim, ó. Eu sou Abby Katabi. Gente, idêntico! Idêntico! Gabriel! E tem uma outra. E tem outra personagem que é a Bel. Eu acho Sim, que que a você sabe Thaís quem é a Bel. fazia. Sim. E ela tem uma voz assim, ó. Oi, eu sou a Bel, seja bem-vindo a Sésamo. Gente, eu tô chocada. Você é muito bom. Você é muito bom. Tô impressionada. Você tem que ganhar dinheiro Os por personagens isso. estão todos ali em cima, ó. Gente, que Os personagens graça. estão Que tudo ali em cima, ó. lindos. Ai, meu Deus, a Hebe. Ai, gente, eu vou Eu vou tentar ter que pegar vir aqui aqui a fazer Abby. teste pro Vila Sésamo. Epa. Caiu aqui o fone. Uhum. Deixa eu colocar aqui a Abby. Eu tô chocada, Abby Gabriel. É Kadabi. idêntico, meu Deus. Caiu aqui a Illuminati. Quebrou isso daqui e eu tentei ajeitar. Eu pego e encaixo aqui num lugar pra ficar apoiado pra luz O meu bater. quebrou também, nem tá aqui. Por isso que eu tô com essa luz ruim. Eu tenho igualzinho, quebrou no mesmo lugar. Aí meu marido foi lá, pegou o suporte e colocou um microfone, onde era pra estar o ring light. Agora eu tenho o microfone. Aqui, ó. Eu sou Épica Ai, meu Deus, que linda! Oi, Hebe Kadabi, como é que você tá, meu amor? Tava com saudade de você. Estou bem. É idêntica, Gabriel, idêntica. Eu sou muito amiga da Marilice. A Marilice é tipo minha irmã, assim. Ela já viu você fazendo? Ela já viu a Abby, mas assim, no dia eu chamei ela, mas eu tava já ainda montando a Abby. E o corpo dela era de garrafa. Mas depois, na semana passada, como eu tenho espuma, eu montei o corpinho dela de espuma, ajeitei a asa dela. Tenho que ajeitar, tenho que colocar uma fitinha Ai, que aqui. linda! E o cabelo aqui do Brasil, o cabelo dela é de Sim. lã. Lá nos Estados Unidos, o cabelo dela é feito de, vamos dizer que é feito de pelinho de Sim, pássaro, sim, igual o Garibaldo. Vamos dizer Que nem o assim. tosco, né? Que nem o Mas, o tosco. é, Gente, ela tá muito linda. Ela tá muito E- linda. Você tem que mostrar pra Marilice, ela vai ficar doida vendo isso. Pra quem não sabe, a Marilice Cossenza é quem manipula a Hebe Kadabi no Vila Sésamo. Tá idêntico. E a sua voz tá idêntica. Tá muito bom. Parabéns. E assim, eu manipulo. Assim, tem um negócio que eu não posso contar ainda, mas assim, tem um negócio que eu e meus amigos nós vamos fazer, ainda nós não pode contar, mas é alguma coisa, assunto sobre a Sésamo. Vamos Que dizer assim. legal! Eu quero ver, eu quero ver. Ó, Gabi, faltam acho que 9 minutos pra gente acabar a nossa live. Se você quiser. Oi, Hebe! Que saudade que eu tava de você! Ai, que linda! Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a Abby, a asa dela, tem um gatilho aqui na haste que a asinha dela Faz fecha. assim. E aqui no Brasil não tem. E, ó, o Beto falou que você é um super talento. É mesmo. Eu concordo, Beto. Valeu. Impressionada. Ainda mais vendo que você faz os seus bonecos, além de você manipular, porque
Eu faço pouquíssimo boneco. Eu faço mais para me divertir com a minha filha do que para trabalho. Normalmente eu faço os projetos que outra pessoa traz o boneco para mim e eu só manipulo e faço a voz. Vendo que você consegue dar conta de tudo, você tem um futuro lindo pela frente, Gabi. Fiquei muito feliz. Obrigado. Adorei. E agora, agora temos só 10 minutos para acabar a live. Mas assim, agora pode divulgar suas redes sociais aí. Tá bom, eu vou divulgar minhas redes sociais. Eu tô aqui no Instagram como, você vai ver, Tata Pereira, T-A-T-H-A Pereira. Esse é o meu perfil de atriz. Eu, além de atriz, eu também sou artista plástica e tatuadora. Então, eu tenho um outro perfil que se chama tinta.tatu. É tinta, assim, eu vou digitar aqui para vocês saberem. Ó, tinta.tatu. Esse é o meu perfil de tatuagem e das minhas pinturas. Então, se vocês quiserem conhecer meu trabalho também, como tatuadora e pintora. E eu dou aula de pintura para quem quiser aula de aquarela também. Mas e o que eu ia falar, na verdade, é outra coisa. Final de semana que vem, vou estar novamente em Ribeirão Preto com um espetáculo que é belíssimo. E ele não é um espetáculo de bonecos, mas ele flerta muito com os bonecos, porque todo o cenário, assim, os adereços, é tudo feito com papelão. Então, você não tem muito o rosto dos atores. Eles ficam dentro de umas caixas, umas formas, e é muito bonito. E é um espetáculo que fala sobre a contradição da guerra. Fala sobre como a guerra é contraditória, né? Como é um absurdo a gente querer brigar com um igual, né? Por que a gente... E a gente sempre briga com a pessoa, com o outro, achando que é culpa do outro, e o outro briga com a gente, achando que a culpa é da gente. Enfim, o espetáculo trata disso de uma forma muito poética, chama Inimigos, é de graça, sexta e sábado, na sexta é às 2h30, no sábado é às 4 da tarde, de graça no Teatro do SESI de Ribeirão Preto. Então, olha lá, tem gente achando que é pertinho. Muito bem. Todo mundo lá assistindo. E não é porque é um espetáculo infantil, mas ele é tão bonito, assim, ele é tão poético, que todos os adultos que assistem, mesmo quem não tem criança para levar, ficam muito felizes, assim. É um espetáculo que merece ser assistido. Luana entrou agora no finalzinho. A Lu também é atriz e cantora. Oi, Lu. Eu posso fazer uma homenagem agora no final para uma pessoa, Gabi? A gente ontem perdeu um grande artista, que não é bonequeiro, mas é ator e cantor, e amigos de muitos desses bonequeiros que você falou. Ele, inclusive, é o melhor amigo da Marilice Cossenza, que faz a Hebe. Eles realmente se chamam de irmãos. E ontem a gente perdeu ele faleceu, infelizmente. Assim, então, eu estou muito triste hoje, a Marilice também. A classe artística está muito triste, mas assim, a gente está triste porque a gente perdeu um amigo, mas o mundo está triste porque a gente perdeu um grande artista, que é o Luiz Araújo. Luiz Araújo, ele era ator, cantor, ele fez muita novela do SBT, aquela Carinha de Anjo, essas novelas infantis, ele fez várias, então devem ter alguns amigos seus que conhecem o trabalho dele. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem para esse grande artista que foi o Luiz, e que foi embora muito cedo, mas que deixou uma marca enorme para a gente. Obrigada pelo espaço, Gabi. De nada. Mas assim, gente, vamos encerrar a live por aqui, mas muito obrigado, Thalita, por você ter aceitado o convite. E, gente, siga aí minhas redes sociais, só você clicar aqui em cima, e da Thalita também, vocês seguem os dois aí, tá bom, pessoal? Então, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E então, boa noite, pessoal.
Boa noite, Thalita, e muito obrigado por você ter aceitado o convite, por ter participado aqui. Eu que agradeço, meu amor. Eu fico muito feliz. Você é insistente, porque eu entro pouco nessas redes sociais, então você me mandou várias mensagens e eu sei que eu devia estar muito mais presente na sua vida e curtindo seus vídeos, porque você é um artista incrível. Eu fico muito feliz. Já falei bem dessa nova geração e você é um grande representante dessa nova geração de bonequeiros. Eu me sinto muito honrada por poder, de alguma forma, plantar essa sementinha e te ajudar a alimentar essa sua paixão pelos bonecos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre boneco, quiser mandar mensagem, pode mandar, a gente conversa. E é isso, a cultura tem que resistir. Então, desde os artistas mais velhos até os mais novos, a gente tem que dar as mãos e fazer com que o boneco seja algo que tenha voz, né, nesse país que está cada vez mais difícil. Né? Então, eu agradeço pelo espaço, meu amor, e É verdade. parabéns. Eu que, eu que agradeço. Mas então, gente, a live vai encerrar por aqui. Então, tchau, Thalita, tchau, pessoal. E essa live vai estar salva no meu Instagram. Então, vou encerrar a live por aqui. Mas muito obrigado, Thalita, por você ter aceitado o convite, Eu tá que bom? agradeço. Tchau. Então, eu vou encerrar.